Olá pessoal, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live. Ao longo dessa semana a gente vai estar aí conversando sobre vários pontos que tem a ver, tudo a ver aí com a liderança. Esse o primeiro momento que nós fizemos ontem, tá? Nós tivemos um probleminha com o link e a gente só conseguiu realizar a live através do Instagram. Hoje, novamente, fizemos o teste, mas nós continuamos ainda com um problema no link do YouTube, que não aparece a câmera. Então, a gente vai realmente começar por aqui, tá? Então, assim, pra gente não atrasar aí o horário que a gente combinou com vocês, a live novamente vai ser através apenas do Instagram. Mais uma vez a gente vai tentar resolver essa situação do YouTube, mas enquanto isso a gente vai conversando por aqui. Não vamos deixar de trazer esses conteúdos todos que a gente combinou com vocês que nós abordaríamos, tá? E aí, assim, a nossa ideia é que essa semana a gente possa trazer vários assuntos relacionados à liderança, como eu falei para vocês, mas também é um pouco falando do que realmente é a mentoria excelência, que é essa mentoria que eu construí com um método próprio, depois aí de uma experiência que eu adquiri ao longo de alguns anos na educação pública, liderando aí gestores, né, tendo esse contato muito próximo com gestores. Eu trouxe esse método, que eu chamo de LEAP, que tem a ver com liderança, com inovação, excelência, produtividade. São pontos aí extremamente necessários para serem discutidos com os líderes, né, com os gestores. Nesse momento, essa primeira turma vai ser para gestores educacionais. Depois a gente vai entrar aí com uma turma para gestores em geral, seja de que área for. Então, assim, ontem, só fazendo um pouquinho da retrospectiva, ontem nós conversamos sobre a liderança, né? A liderança, o que realmente compõe aí uma boa liderança? Quais são as competências, as características de um bom líder? E trazendo um pouco do que realmente a gente pôde abordar ontem, nós falamos sobre a inspiração. É imprescindível que um líder ele possa inspirar outras pessoas através do exemplo, da atitude, da sua fala, da sua postura. Nós falamos de participação. Esses gestores eles precisam estar presentes de fato, de forma efetiva em todos os processos, em todos essa rotina que existe dentro da escola. Então, falamos aqui de 2 pontos. Outra questão também é o comprometimento. Ele precisa ter comprometimento com o seu grupo, com a sua equipe. Ele precisa dar direcionamento. O que é esse direcionamento? Ele aponta o caminho, ele mostra quais são os melhores caminhos a serem seguidos pela equipe, tá? E além disso, a confiança. Eu preciso construir relações de confiança, relações saudáveis com a minha equipe. A equipe precisa compreender que eu, como líder, eu estou ali dando o melhor direcionamento. Oi, Fabiana. Aí, coisa boa é ter irmão para participar da live, ó. Então, só recapitulando, a gente estava falando aqui dessas competências. No caso aí do direcionamento, é imprescindível que o líder ele dê esse direcionamento para a equipe, para que ela possa realmente ter a confiança de que ali os melhores caminhos. Bom dia, Vanessa. Que os melhores caminhos estejam sendo dados pelo líder, tá bom? Então a gente puxou aqui um pouco o que nós falamos ontem na nossa live, né? Mais uma vez eu quero pedir desculpa quem está entrando agora. Eu quero pedir desculpas que a gente novamente não conseguiu através do link do YouTube. Então a gente vai ficar fazendo realmente só aqui pelo Instagram. Vamos fazer mais um teste para ver se amanhã a gente consegue ativar aí o link e a câmera aparecer, enfim. Então hoje a gente teve aí
uma ideia de trazer um ponto que é a inovação. A gente sabe que não tem como mais se falar em educação se não pensar em inovação e tecnologia. Muitas vezes a gente acaba confundindo esses dois temas. O que realmente é a inovação, o que é a tecnologia? A gente consegue diferenciar? Eu consigo perceber esses dois aspectos dentro da escola? Eu trabalho isso dentro da escola com os professores, com os outros profissionais? Então, assim, é muito importante que a gente saiba primeiramente conhecer essa diferença que tem entre a inovação e a tecnologia, tá? Vamos começar aqui pela inovação. A inovação, digamos que ela é o pontapé inicial, é onde você vai tem a ver com a criatividade. É quando você começa a despertar para possíveis soluções de problemas que você tem encontrado no seu dia a dia, na sua rotina, tá? Então, a inovação, ela tem a criatividade, ela tem ali um despertar. Eu identifiquei uma demanda, identifiquei um problema, então como que eu vou fazer para solucionar isso? E aí a inovação, ela começa a ser construída, a ser pensada, e ela precisa ter um método, ela precisa ter ali ela atender uma necessidade, como eu falei para vocês, ela traz melhores alternativas. Então, quando a gente pensa em inovação, ela não está totalmente ligada à tecnologia. A tecnologia, ela é uma consequência da inovação, tá? Então, vamos pensar aqui de forma mais prática. Se eu tenho uma situação dentro da sala de aula que eu não consigo fazer com que os meus estudantes estejam atentos, que é uma sala dispersa, então o que eu vou pensar de soluções para essa situação que eu tenho vivenciado dentro da sala de aula? Aí, a partir disso, o professor, com a sua criatividade, juntamente aí com o coordenador pedagógico, eles vão pensar em soluções, tá? A criatividade, como eu disse, é o gás, é quem realmente vai dar o start aí para que as soluções sejam pensadas, tá bom? Então, assim, voltando a tentar diferenciar aqui, tecnologia, inovação e tecnologia. Tudo começa com a inovação, tá? Olá, Flávia, bom dia, tudo bem? Então, tudo começa com a inovação, tá? A criatividade e aí a busca das soluções de problemas. Eu começo a construir algum método, como eu coloquei aqui a ideia a situação prática aqui da sala de aula. Eu tenho uma sala de aula com estudantes que são um pouco dispersos, que são desatentos. Quais são as soluções criativas que eu vou ter para solucionar essa demanda que surgiu, tá bom? E aí, assim, quando a gente começa a pensar na inovação, a gente precisa definir os métodos. Se eu identifiquei que essa sala tem essa situação, eu pensei já numa boa saída, em alternativas para resolver esse problema. O que eu vou fazer? O que realmente eu começo a desenhar, eu começo a adotar um método para solucionar esse problema. Porque a inovação, se ela tiver só a criatividade, é aquela coisa, criatividade não, por si só, ela não resolve todos os problemas. Você tem que começar a desenhar isso que você identificou de saídas, de alternativas para solucionar esse problema. Então, a inovação, ela precisa começar a ter método, a ter processo, a ter o passo a passo, as etapas, as fases. E aí é quando você começa a pensar em tecnologias a serem inseridas nessa alternativa que você pensou. A tecnologia, ela pode fazer parte da inovação, certo? Vamos lá. Eu percebi que quando eu tenho essa turma e eu posso trazer uma lousa mais interativa, uma lousa digital, o que eu posso, esse equipamento, essa tecnologia, ela está ajudando os estudantes a ficarem mais atentos? Se isso acontecer, ok, então significa que eu inseri a tecnologia dentro da solução desse meu problema, ela está fazendo parte dessa inovação para que eu possa ter alunos mais atentos, ter alunos mais
que vão entender que a aula está mais atrativa. Vocês estão entendendo que tudo começa pela criatividade? Eu tenho essa criatividade, né? Eu tenho ali uma ideia, a ideia por si só ela não é suficiente, a gente precisa começar a estruturar essa ideia, a ter método, a ter processo. Ok, pensei aqui numa tecnologia para ser inserida dentro do... Podem, Flávia, será um grande prazer tê-los aqui, viu? Pode chamá-los. Todos os dias dessa semana, né? Ao longo dessa semana eu vou estar realizando essas lives, que ontem nós começamos a falar sobre liderança e falando aí um pouco... Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom revê-la. Então, assim, a gente vai estar essa semana falando sobre esses pontos que tem tudo a ver aí com a mentoria que eu faço com os gestores, né? Que eu vou estar abrindo aí essa mentoria na próxima semana. Então, a gente começou a trazer vários pontos para os gestores entenderem como funciona a mentoria, quais são os assuntos que eu abordo, como eu trabalho com os gestores e também trazendo um conteúdo de forma rapidinho para vocês, não são lives longas, a gente está trazendo com lives mais curtinhas, tá? Com conteúdos bem consistentes, mas curtinhas. Então, assim, fique super à vontade de convidar seus professores. Ao longo da semana eu vou falar de delegação de tarefas, vou falar de avaliação de desempenho. Então, pode aí convidar, será um prazer tê-los aqui, tá bom? Então, assim, dando continuidade ao que eu estava falando, a inovação ela começa por isso, né? Pela criatividade, pela ideia, pela busca de alternativas, e aí a gente começa a pôr isso em prática. Então, e aí eu começo a entender que eu posso trazer tecnologias para serem inseridas nessa inovação que eu pensei aí como alternativa, tá bom? Para solucionar esses problemas. E aí, o que acontece? Eu gosto muito de trazer essa discussão quando eu converso com os professores, quando eu vou falar de inovação e tecnologia, que é uma historinha bem rapidinho, mas muito interessante, que ela traduz o que a gente está falando aqui. Hoje a gente sabe que nós não podemos mais pensar a educação, o processo de ensino e de aprendizagem, sem ter essa relação direta com a inovação e com a tecnologia. E aí tem uma historinha muito bacana que eu gosto de trazer, que é assim. Eu até ouvi isso numa palestra da Marta Gabriel, é uma especialista aí em marketing digital, e ela fala de inovação, criatividade. E em uma palestra dela, eu escutei ela falando assim, uma historinha das moscas, né? A parábola da mosca, que é do Roberto Chiniachik. O que essa parábola fala? Que nós tínhamos duas moscas, né? E essas moscas, elas caíram dentro de um leite. E aí, quando elas caíram dentro de um leite, elas ficaram super angustiadas, já sufocadas, acreditando que elas iam morrer afogadas e tudo. E uma olhou e disse assim, a gente vai morrer. E a outra falava assim, não, bate as asas, bate as perninhas, vamos dizer assim, que a gente sobrevive. E aí a outra continua a dizer, não vai dar certo, a gente vai morrer afogada e tudo. E a outra, não, dá certo, continua batendo as asas que a gente vai sobreviver. Essa que realmente acreditava que, tomando a atitude de bater as asas, ela ia sobreviver, o que aconteceu? O leite se transformou em manteiga e ela sobreviveu. A outra não bateu as asinhas, acabou morrendo. Passou essa situação, aconteceu que essa mosca que ela tinha sobrevivido ao leite, ela caiu com outra mosca dentro de um refrigerante. E essa mosca disse assim, a outra também começou a ficar muito angustiada, e ela disse, não, continua a bater as asinhas que a gente sobrevive, a gente não vai morrer. E não vai dar certo, não vai dar certo. A outra disse, olha só, aqui dentro tem um canudo, vamos subir pelo canudo que a gente sobrevive. E a outra insistia e dizer, não, bate a perna que a gente sobrevive. E aí o que aconteceu? Aqui insistiu na mesma forma de sobrevivência que foi bater as asinhas, não olhou de forma diferente para o contexto que ela estava vivendo. A outra que falou do refrigerante, do canudo, ela subiu pelo canudo e sobreviveu.
que a gente quer dizer com essa historinha, com essa parábola aqui? Que não adianta a gente pensar querer as mesmas soluções para contextos diferentes. Se eu estou vivendo num contexto diferente, um contexto educacional diferente, que tem exigido de nós um olhar diferente para a sala de aula, um olhar diferente para os estudantes, por que eu vou insistir em trazer as mesmas soluções? Por que eu vou insistir em trazer os mesmos métodos? Então, eu quis trazer eu adoro contar essa parábola porque ela tem tudo a ver com o que realmente a gente tem vivido nesse novo cenário educacional. Nós conseguimos, de 2020 até o momento, evoluir, coloque décadas aí. Então, que levaria bastante tempo para a gente conseguir inserir essa quantidade de tecnologia que a gente inseriu na sala de aula, né, na escola como um todo. A gente não teria ainda essa velocidade que a gente está tentando de fazer tantas formações com os professores para trazer esse conteúdo de inovação, de tecnologia, de despertar nos nossos professores vamos dizer assim, esse poder transformador. Eu digo que a inovação, ela desperta na gente um agente de transformação. Eu sou um profissional que eu posso pensar fora daquela caixinha que eu normalmente trabalhava. Fora daquele contexto, eu sou gestor, eu consigo pensar além daquilo que eu trabalho como gestor. Que eu aplico ali de ferramentas, eu posso pensar isso de forma diferente. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês, nessa historinha, novamente, refletir, entender que a gente está num contexto diferente e que esse contexto exige de nós soluções diferentes. Não tem mais como pensar a sala de aula sem essas tecnologias, não tem mais como a gente querer tirar da nossa rotina, da nossa realidade, o ensino remoto. Ele faz parte agora sim, não que eu esteja defendendo aqui que a gente tenha um ensino totalmente remoto, mas que a gente possa sim pensar em possibilidades desse ensino híbrido acontecer, seja em um contraturno. A gente pode fazer um contraturno, uma criança que passa uma manhã na escola e o contraturno ser um remoto. Ok, também temos tantas outras questões envolvidas aí quando a gente fala de ensino remoto. Acesso à internet, as pessoas ainda não estão totalmente familiarizadas com as ferramentas. Eu mesmo me sinto nessa situação, a gente precisou se adaptar, eu precisei entender várias ferramentas ao mesmo tempo, porque várias reuniões surgiam ou era o Zoom ou era o Meet, e eu tive que realmente buscar tutoriais na internet, fazer leituras de como eu trabalharia isso, como eu ia usar isso na minha rotina, tá? Então, não tem como mais. Eu acredito que nenhum profissional, não somos só nós da educação, mas nenhum profissional consegue mais ser só um profissional que chega realmente no seu trabalho, faz o que tem que fazer e não usa tecnologias, não pensa uma inovação, não tem vamos dizer assim, uma cabeça direcionada para soluções de problemas, tá? E até aproveitando aqui para trazer para vocês que existe um Fórum Mundial Econômico que acontece todos os anos e lá participam vários países, grandes empreendedores, executivos, enfim, gestores públicos de vários países, e eles divulgaram uma lista de competências que serão imprescindíveis para qualquer profissional de qualquer área. A inovação é uma delas, é uma dessas 10 competências que eles listaram. Outra coisa que eles listaram, resolução de problema complexo. Me falem se a gente, nesse período agora, que estamos de pandemia, nós não fomos provocados a solucionar problemas complexos. Nós identificamos problemas com relação à tecnologia, nós identificamos problemas nas famílias, tudo isso ficou muito mais evidente, né? Essas crianças que passavam apenas um turno na escola, começaram a passar o dia inteiro dentro de casa, porque não estavam indo para a escola, e começaram a entender melhor
às vezes muitos problemas que estavam acontecendo dentro de casa, né? Então tudo isso começou a se agravar para os estudantes, né? Até os próprios profissionais, os professores, todos eles começaram a entender que os problemas existiam. E aí começou a exigir de nós profissionais essa busca por solucionar problemas complexos. Então esse Fórum Mundial, ele trouxe essas 10 competências imprescindíveis para um profissional, trazendo a inovação e trazendo a resolução de problemas complexos, tá? Então, o que a gente pode fazer? Pensar isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade para que a gente possa trazer essa inovação e a tecnologia, como eu falei para vocês, que existe essa diferença, né? Trazer essas duas coisas para dentro do contexto da escola, tá bom? E aí, o que a gente pode também pensar com relação a, vamos dizer assim, a inserção disso? Eu preciso promover, eu como gestor, eu preciso promover espaços de discussão, espaços de escuta do que os professores, do que os profissionais que eu tenho ali na minha equipe, o que eles podem trazer de inovação. Eu preciso proporcionar esses espaços de escuta, espaço que o outro possa contribuir. Tá ok? Então, pra gente não, como eu disse pra vocês, a gente vai fazer essas lives curtinhas, sem estender muito aí, ao longo dessa semana, às 8 horas da manhã. Não tô conseguindo fazer novamente pelo YouTube, mas a gente vai ficar fazendo aqui pelo Instagram. Não vou deixar de trazer esse conteúdo, tá? E aí, reforçando a quem tá me perguntando, desde ontem tem muitas pessoas me perguntando como faz para fazer a pré-inscrição na mentoria para gestores. O link já está na minha bio, então clica lá, tem uma pré-inscrição, porque como eu não abro para muitas vagas, o que eu tenho feito? Eu tenho aplicado o questionário para entender melhor como que esses profissionais veem essa mentoria, qual seria esse impacto da mentoria na vida deles como gestores. Eu faço essa breve avaliação e aí depois eu faço uma seleção realmente de quem vai ficar lá na mentoria, tá? Que é um grupo pequeno, como eu falei para vocês, eu não tô abrindo para muitas pessoas, porque eu acabo perdendo a qualidade na minha entrega da mentoria quando eu vou tratar com gestores, tá? Né? Em todos esses aspectos que a gente vai conversar. A primeira coisa que a gente vai fazer é um processo de autoconhecimento. Eu vou aplicar ferramentas que são bastante utilizadas aí por vários mentores, grandes mentores, para vocês terem essa identificação das competências. E aí a gente vai tratar de inovação, como a gente pode trazer isso para dentro da escola, como eu vou construir junto com os gestores todo um projeto de como implantar a inovação, a tecnologia, que esses professores, eles saibam realmente implantar tudo isso, ter essa cabeça ligada, voltada para a inovação, para a criatividade, tá? Então a gente também vai trabalhar a delegação de tarefas, eu vou conversar com vocês sobre isso. Se eu não me engano, é na quinta-feira, tá? Então, assim, também construir com os gestores como se delega, identificar as competências da equipe. Então, todo esse trabalho. Por isso que a gente está fazendo essa sequência aqui de lives, para vocês entenderem cada ponto, ver a importância desses pontos para uma liderança, para um gestor, tá bom? E, então, assim, vamos promover, se a gente quer inovação, tecnologia dentro da educação, ou então dentro da sua própria empresa, o que eu preciso fazer? Promover espaços de discussão, promover espaços que eu possa ter a escuta dos profissionais. O que você traz de ideia? Como que a gente pode solucionar esse problema? Não cabe só a vocês, gestores, terem essas ideias. Não, promovam esses espaços e com certeza vocês vão ter um retorno surpreendente, tá ok? Então, assim, a gente vai finalizar hoje a nossa conversa. Eu espero vocês amanhã, ao longo da semana, na verdade. Convidem aí outras pessoas que queiram participar desses momentos, que nós vamos conversando, trocando aí bastante ideias, né? Vamos ser criativos. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez quem esteve aqui, tá bom? Então, qualquer coisa, podem me contactar aqui, tanto pelo Instagram, quem tiver meu WhatsApp também estou à disposição. Então, pessoal, muitíssimo obrigado, um bom dia a todos e até amanhã.
Tchau, tchau!